Esta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito conhecido, mas talvez ao mesmo tempo algo muito desconhecido. Interessante que muitas vezes se crê que algo é muito conhecido e popular, mas quando começamos a entender melhor em profundidade, aquilo que parecia tão conhecido não é tão conhecido assim, né? E eu quero começar lendo com vocês do capítulo 13 do Evangelho de João, versículos 34 e 35, que diz o seguinte: isso é Jesus falando aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa palavra tão popular, tão usada, né? Que é a palavra amor, e que está na boca de quase todo mundo, e que muitas vezes nós tomamos por um fato de que todo mundo sabe o que é. Pelo menos assim se entende. É interessante que quando olhamos para a Bíblia, vamos encontrar essa palavra repetida muitas vezes. E no seu idioma original, ela se define como ágape. E ágape, de alguma forma, uma forma simples talvez de entender, ela significa um amor sacrificial que busca o maior bem da pessoa amada. É um amor sacrificial que busca o maior bem da pessoa que se ama. E esse é o amor que a Bíblia enfatiza repetidas vezes, que fala do amor de Deus também de alguma maneira para a nossa compreensão. Um amor que implica sacrifício. E este é o amor que Cristo demanda em meio daqueles que pertencem ao grupo de discípulos, né? Mas vamos encontrar outro tipo de amor. Por exemplo, os gregos tinham pelo menos 8 tipos de amor. Logicamente nós não vamos falar dos 8 tipos de amor dos gregos, mas no idioma grego que está no Novo Testamento, pelo menos aparece 3 desse amor. 3 pelo menos. Existe outro tipo de... Bom, esse amor ágape que mencionamos, que falamos que é um amor sacrifício em primeiro lugar. Renata, você pode colocar o primeiro versículo, 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7. Que em poucas palavras fala de um amor de entrega, fala de um amor que espera, um amor que não olha o seu próprio interesse. Um amor que sacrifica de alguma maneira. E está falando desse amor sacrificial. Também nós encontramos outra palavra na Bíblia, que é o amor filia, que é o amor philos, que fala mais bem do amor que existe entre pessoas que têm empatia, pessoas que têm certo grau de amizade, certo grau de companheirismo, certo grau de interesses comuns. Amor de amigos. Mas também encontramos, e essa palavra amor filia, Jesus sempre amando com amor ágape, amor sacrificial. Nós encontramos lá em João capítulo 11, versículo 36, que Jesus, quando ele ele sabia, né? Quando ele soube, ou quando falaram com ele que Lázaro tinha morto, logicamente ele já sabia. E disse que quando ele estava na presença aí do sepulcro, tinha muita gente observando. E disse que Jesus chorou,
que é considerado o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E as pessoas começaram a dizer, olha quanto ele o amava, porque Lázaro era considerado amigo de Jesus. E é interessante que aqui não fala da palavra agape, senão fala da palavra philos. Quanto Jesus era amigo de Lázaro, e por isso estava chorando. E encontramos uma terceira palavra na Bíblia para amor, que é storgos. E storgos fala de um amor a nível de família. O amor que tem o pai pelos filhos, o homem pela esposa, a esposa pelo esposo, e assim pelos parentes próximos, os seres queridos. Esse é chamado amor storgos na Bíblia. Mas todos eles, logicamente, tanto filia como storgos, se diferenciam do amor ágape, que é o amor enfatizado repetidamente nas Escrituras. Dentro do entendimento popular, parece que se está falando da mesma coisa, mas na Bíblia não é a mesma coisa. Existe um quarto tipo de amor, que ainda que a palavra desse amor não aparece na Bíblia, que o amor eros, que fala do amor romântico, ou do amor erótico, do amor íntimo. Mas a palavra, insisto, ela não aparece na Bíblia, mas a ideia desse amor erótico romântico aparece na Bíblia. Não? E a gente vai encontrar isso também em Romanos capítulo 1, versículo 24 e 27. Aí Paulo está, logicamente, enfatizando esse tipo de amor erótico, mas, logicamente, num sentido negativo, não necessariamente num sentido positivo. Porque a ideia do erotismo e do romanticismo não existe na Bíblia. Curiosamente, não existe essa ideia. A Bíblia enfatiza ou busca outros canais onde o ser humano se expressa, os seus sentimentos, as suas emoções. Especialmente se tratando da relação homem-mulher, a Bíblia utiliza outros canais, não necessariamente os conhecidos popularmente. E quando falamos do amor storgos, com o amor da família, nós também temos um texto na Bíblia, que é em Romanos capítulo 12, versículo 10, onde o apóstolo Paulo ele está dizendo aos irmãos da igreja de Roma que deve haver entre eles este amor fraternal. Logicamente ele está dizendo aos irmãos da igreja, mas curiosamente ele usa uma mistura de duas palavras, de dois tipos de amor. Ele usa o philos e também o storgos. Tanto que a palavra original para esse amor fraternal que Paulo utiliza é o philostorgos. É a palavra que ele utiliza para enfatizar o amor entre irmãos na fé, mas que esse amor tenha esse caráter fraternal, como se fosse família de sangue. Que de fato nós sabemos que é família de sangue, nesse caso pelo sangue de Cristo. Por isso Paulo fala de amor fraternal, né? E queridos, quando nós falamos de amor biblicamente, não necessariamente este amor significa gostar de alguém. Esse amor não está falando de gostar de alguém necessariamente. Claro que se gosta e ama, melhor ainda. Mas não significa necessariamente gostar de alguém. Ou gostar de alguma coisa. Porque gostar tem outro significado, diferente de amor. Usando exemplos bem burdos, né? Alguém fala assim, eu gosto muito de jiló. Eu gosto. Mas tem gente que odeia jiló. Tem gente que não gosta de jiló. É difícil que alguém vai falar assim, eu amo jiló. Claro que algumas pessoas falam assim, né? Mas não corresponde. Agora, não gostar de jiló não significa que o jiló seja ruim. A pessoa que não gosta, ela não está dizendo que o jiló não presta. Porque tem muita gente que gosta. Então, é uma coisa pessoal, esse gostar.
E passa a mesma coisa, por alguém disse, eu gosto muito de ir na praia. Mas tem gente que não gosta de praia. Tem gente que não gosta. Entende? Isso não necessariamente tem que ver com amar. Não necessariamente. Ok? Agora, passa também com os seres humanos. Sejamos sinceros. Eu não sei de vocês. Vou falar de mim. Existem pessoas que eu conheci nesta vida que eu pagaria para não estar perto delas. Claro, isso não acontece com ninguém, com nenhum de vocês. Estou falando de mim. Tem pessoas que realmente é desagradável estar perto delas. Parece que de alguma maneira não existe afinidade nenhuma com essas pessoas. E pelo contrário, tem pessoas que você gostaria de estar perto delas. Mas isso também tem que ver com gostar. E isso não necessariamente tem que ver com amar. Nós vamos no caso de Deus, por exemplo. Deus, na sua perfeição, ou no seu perfeito amor, não significa que Deus gosta de todo mundo. Não necessariamente. Mas a Bíblia diz que Deus ama a todos. Parece difícil para nós, para que possamos processar essa diferença de gostar e de amar. E tem mais. Assim como a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Deus ama a todo ser humano. Isso é um fato. Lembrando que amor, segundo a Bíblia, está disposto a sacrificar para buscar o bem maior da pessoa amada. Deus amou, mas sabe, Salmo capítulo 7, não está aí na nossa lista? No Salmo 7, versículo 11, diz que Deus está irado com o pecador todos os dias. Por que Deus está irado com o pecador todos os dias? Bom, se a gente vai ver o contexto da Bíblia, a mensagem do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho? O que é que Cristo quer do homem, do ser humano? Ele fala, eu quero converter você em uma outra pessoa. Quero converter você em outro ser. Por quê? Porque eu não gosto daquilo que eu estou vendo. E como faz isso? Aquela pessoa, ela recebe a mensagem do Evangelho, ela reconhece a sua condição de pecadora, ela se arrepende, e Cristo fala com ela, vem agora, toma sua cruz e me segue. Vem morrer comigo naquela cruz. Vem morrer para tudo aquilo que você foi até agora, porque não me agrada. Vem morrer, porque depois que você morrer comigo naquela cruz, eu vou ressuscitar você como uma nova criatura. Uma nova criação. Uma criação que eu gosto. Uma criação que eu gosto, disse Deus. A cruz do Calvário, no convite de Cristo, que tomemos a cruz para morrer e ressuscitar com Ele, é a evidência de que não necessariamente Deus gosta. E isso não contradiz o fato que Ele ama o pecador. Não contradiz, porque amor e gostar são duas coisas diferentes. E a prova de que Deus ama é que Ele fez o maior dos sacrifícios para o bem maior da humanidade. E você sabe disso. Ele fez o maior dos sacrifícios para o bem maior da humanidade. Mas eu garanto para você, Deus não gosta do que Ele está vendo no mundo. E a Bíblia enfatiza também essa realidade.
Agora, outra coisa importante com respeito ao amor de Deus. Hoje, existe uma tendência muito forte, que eu creio que sem suficiente entendimento para muitas pessoas, de que Deus olha para qualquer pessoa nesse mundo e Ele ama aquilo que Ele está vendo. Agora, Deus ama, segundo o entendimento dessas pessoas, que Deus ama aquilo que Ele está vendo, como se aquilo que Ele está vendo fosse algo amável por Deus. Deus ama aquela pessoa, mas não necessariamente ama aquilo que Ele está vendo. De repente, inclusive no meio cristão, a gente escuta expressões como essa: Deus te aceita assim como você é. Eu tenho uma novidade para você. Deus não aceita o ser humano como ele é. Ele recebe o ser humano como ele é. Que é diferente. Ele recebe, e uma vez que ele recebe o ser humano como é, ele vai dizer: eu não gosto do que eu estou vendo. Você vai ter que morrer para ressuscitar uma nova criação. E aí sim, eu vou gostar daquilo que eu estou vendo. Eu amo você, apesar de não gostar daquilo que você é. Mas eu quero amar e eu quero gostar do que eu vou fazer com você. É muito diferente. É muito diferente. Nós costumávamos dizer no passado, as pessoas diziam: não, Deus é amor, dando por sentado que esse amor significa aceitação de tudo. Lamentavelmente, isso é parte da linguagem hoje de muitas pessoas, nas igrejas inclusive, mal informadas biblicamente. O ponto e a pergunta que devemos fazer é: se não existisse nenhum ser humano no planeta Terra, Deus seria um Deus de amor? Seguiria sendo um Deus de amor? Se você e eu não existíssemos, nenhum ser humano, Adão jamais existisse, Deus seguiria sendo amor? Ah, então significa que eu não sou a razão de ser do amor de Deus. Parece uma equação muito básica e simples. Eu não sou a razão de ser. Você quer saber por que nós não somos a razão de ser do amor de Deus, queridos? Porque Deus, olha bem a diferença. Deus disse que aos seus redimidos Ele derramou amor no coração de nós. Aos nossos corações foi derramado amor. E Deus fala, Ele nos manda amar aos outros, com o amor que Ele colocou em nós. Mas a Bíblia não disse que nós somos amor. Diz que nós devemos ter amor, mas nós não somos amor. A Bíblia não disse que Deus tem amor. Sabia que Deus não tem amor? A Bíblia diz que Ele é amor. E nós precisamos entender essa diferença entre o ser humano e Deus. A natureza de Deus é ser amor. Ainda que você e eu não existíssemos, Ele seguiria sendo amor, porque é sua natureza. Então, é como dizer, não é uma opção para Deus seguir amando. Se nós entendemos bem isso, se uma pessoa será condenada eternamente ao inferno, ainda no inferno, Deus seguiria amando aquele ser que está sendo condenado ali. Por quê? Porque aquela pessoa é amável? Não. Senão porque Deus é amor. Muitas vezes nós confundimos isso. Fazemos Deus baixar dos céus e se colocar no nosso nível. Humanizamos a Deus, ou humanizamos o amor de Deus.
Por isso existe tanta confusão, tanta interpretação errada com respeito à natureza do amor, o amor bíblico, o amor de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus nos manda amar aos nossos inimigos. Com certeza ele amava os seus inimigos. E atenção, eu creio que ninguém teve tantos inimigos como Jesus. A pergunta é, será que Jesus gostava dos seus inimigos? Sabe o quê? Ele fazia questão de não andar com eles. Jesus fazia questão de não andar com eles. Eu tenho certeza que Jesus não gostava. Os embates que vinham os fariseus em contra de Jesus, as armadilhas que eles preparavam contra ele, as narrativas erradas contra ele, os ataques, as mentiras contra ele. Eu tenho certeza que ele não gostava dos fariseus. Mas sim, eu tenho certeza que ele amava aos fariseus. E sabe qual é a prova de que ele amava esses fariseus, queridos? É que a morte dele na cruz também foi por esses fariseus. Ele se sacrificou até o último, buscando o maior bem da vida de todo ser humano. Essa é a grande diferença de amar biblicamente, ou gostar. Não podemos confundir essas duas coisas. Não significa gostar de alguém. Tampouco amar não significa agradar a alguém. Tenho certeza que Deus não nos agrada em tudo. Ele não agrada a nenhum ser humano em tudo, a não ser naquilo que ele crê que é o maior bem para a vida dessa pessoa, independente de quem seja. Mas afinal, onde se encontra esse amor verdadeiro? Onde que se acha esse amor verdadeiro? Porque nós precisamos sair da escuridão, dessas multifacéticas expressões da palavra amor, que traz tanta confusão. Não está no texto na nossa lista, mas vou mencionar para os que querem revisar aí. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 16, João diz o seguinte: nisto conhecemos o amor. João está dizendo, nisso que vou dizer agora, nisto, somente nisto, conhecemos o amor. Em que Cristo deu a sua vida por todos nós. Em outras palavras, queridos, a Bíblia está dizendo que só existe uma maneira de você conhecer o verdadeiro amor. É saber e entender que Cristo deu a vida por você, por mim. Mas temos outro problema, você não tem como alcançar essa compreensão, esse entendimento por sua própria conta. Este amor é inalcançável, a compreensão e o entendimento é inalcançável. É impossível humanamente alguém chegar a esta compreensão. Segundo as Escrituras, só existe uma maneira em que o próprio Deus manifeste, em que o próprio Deus revele
esse amor e esta revelação, queridos, ela não é grupal, ela não é coletiva, ela é pessoal, porque estamos tratando com um Deus que é pessoa, um Deus pessoal. Também devemos lembrar que não tem como conhecer esse amor se não entendemos aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. É o que 1 João capítulo 3:16 diz. Nisto conhecemos o amor. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, você pode colocar aí, por favor. Porque diz, porque nele, em algumas traduções bíblicas diz, porque nele, falando de Cristo. Outras traduções dizem, porque no Evangelho, que é a mesma coisa, porque Cristo é o Evangelho. Porque no Evangelho, a justiça de Deus se revela, ela precisa ser revelada, a justiça de Deus, pela fé. Agora, queridos, eu creio que já usei este exemplo aqui, em algum momento, onde tem essa expressão popular. As pessoas dizem, não, eu sei que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, como se estivesse falando de dois atributos antagônicos da pessoa de Deus. Como se uma coisa fosse diferente da outra. O amor é positivo e a justiça é negativa. Curiosamente, essa é a compreensão que chega na cabeça das pessoas. Mas o texto está dizendo, porque no Evangelho a justiça se revela. E me permita dizer isso. E eu espero que essa afirmação que eu vou fazer possa despertar interesse, fome, necessidade no seu espírito de saber mais sobre o que é a justiça de Deus. Porque diz, na justiça de Deus, no Evangelho, a justiça se revela por fé. E o que eu vou dizer é o seguinte: sem revelação da justiça de Deus, é impossível que exista um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Que isso possa despertar em nós interesse de saber. Alguém vai dizer, mas que é justiça de Deus? Nós podemos fazer temas extensos. Nós, de fato, temos temas extensos com respeito ao tema, a justiça de Deus. Mas eu vou simplificá-la em duas expressões para vocês. A justiça de Deus se resume, queridos, no fato que Deus, em vez de pegar você e pegar a mim, e nos entregar aos romanos para que nos castigasse da maneira que Cristo foi castigado, em vez de nos fazer levar a cruz com o corpo quase destruído e levar até o Calvário, e nos fazer ali ser cravados naquela cruz, e ser zombados, humilhados naquela cruz, em vez de fazer isso com você e comigo, ele decidiu fazer isso com o seu próprio filho. Por que com o seu filho, o único ser humano inocente jamais ter nascido sobre a face da terra? Não existem inocentes no mundo, só Cristo é inocente. E tinha que ser um inocente que tinha que morrer para poder satisfazer, queridos, para poder pagar o custo do pecado e da perversão e da maldade do ser humano. O preço tinha que ser um preço muito alto para fazer justiça
Assim como alguém leva alguém no tribunal que cometeu um crime, o juiz vai analisar todo o processo e vai decidir o tamanho e a medida do castigo que esse criminoso precisa levar. Da mesma forma, Deus, na sua justiça, mediu o tamanho do castigo que a humanidade precisava levar e aplicou o corretivo na mesma medida sobre Cristo na cruz do Calvário. E Cristo tomou aquele castigo no seu lugar, no meu lugar, porque só Ele podia pagar aquele preço tão alto. A sua morte e a minha morte não serviam de nada para Deus, de nada. Não resolveria absolutamente nada, ainda que passássemos tudo o que Jesus passou. O sacrifício precisava ser um sacrifício muito alto, para satisfazer as altas demandas da justiça de Deus. Ao colocar Cristo naquela cruz, no seu lugar e no meu lugar, queridos, Deus estava fazendo justiça, porque alguém quebrou os pratos e alguém vai ter que pagar esses pratos quebrados. Agora, em que consiste isso? No momento que Deus castigava Jesus na cruz, queridos, Ele fazia isso simultaneamente, presta atenção nisso que eu vou dizer, ao mesmo tempo que Ele castigava Jesus na cruz, no meu e no seu lugar, Ele estava fazendo isso para estender misericórdia, para estender amor, para estender perdão, para estender redenção, para estender salvação na vida dos verdadeiros culpados. Isto é, você e eu. Justiça foi feita, o crime foi cometido, alguém tem que pagar, e alguém pagou. Não fui eu, não foi você que pagamos. Porque era impossível que você e eu pudéssemos pagar aquela justiça. Mas o glorioso disso é que Ele fez, e Deus fez isso com todo o sofrimento que aquilo significaria para Ele mesmo, Deus Pai. Ele fez isso com a determinação e a disposição ao mesmo tempo de estender misericórdia, perdão, salvação, amor, vida eterna a nós. É por isso que João diz, 1 de João 3,16, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. João está afirmando, queridos, que biblicamente só existe uma forma de saber o que é amor e não viver enganado por este mundo afora. Mas esse amor, ele se revela, escuta bem, ele se revela juntamente com a justiça. Quando a justiça é revelada, que isto é, Cristo morrendo no seu lugar, o amor de Deus se revela juntamente com a justiça. Portanto, se você e eu não temos revelação da justiça, significa você e eu jamais saberemos o que é o amor de Deus. Portanto, as pessoas muitas vezes bem intencionadas dizem, não, amor de Deus sim maravilhoso, mas a justiça também é brava. Essas pessoas não estão entendendo. Elas não estão conhecendo as Escrituras. Só quem pode falar de amor de Deus, aqueles que receberam a revelação da justiça de Deus na cruz do Calvário. O texto que nós lemos em Romanos 5,5, não sei se já foi colocado, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. No coração de quem?
daquele que recebeu a revelação da justiça de Deus, se arrependeu dos seus pecados, recebeu a Cristo como Senhor e como Salvador. Este recebeu a revelação da justiça e recebeu também a revelação dada diretamente pelo Espírito Santo, de o que significa amor de Deus. E no momento que recebe isso, recebe uma vida nova, e juntamente com a vida nova, o amor de Deus, por meio do Espírito Santo, é derramado no coração dessa pessoa. E aí, pela primeira vez, ele vai saber, e vai poder falar com autoridade, porque ele sabe a origem, vai falar do que verdadeiramente é o amor de Deus. E não andar perdido pelas narrativas religiosas que existem por aí. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E queridos, e tendo este amor de Deus em nossos corações, Deus demanda que nós amemos. Ele pôs amor em nós para que amemos. Aos nossos inimigos? Sim. Significa que você tem que andar com fazer uma cara bonita para o seu inimigo? Não. Significa que você tem que gostar do seu inimigo? Não. Significa que você tem que aceitar ele como ele é? Não. Você tem que agradar ele? Não. Amar os inimigos, ele está disposto, agora que você sabe o que é o amor. É disposto a sacrificar, buscando o maior bem-estar, o maior bem na vida dessa pessoa. O problema, queridos, é que não sempre buscar o maior bem na vida de outra pessoa que você ama, não significa agradar. Isso pode acontecer entre nós como irmãos em Cristo. Mas sabe onde mais acontece isso? Nos nossos laços familiares. Significa que eu gosto de tudo que a Michelle faz? Não. Me agrada muitas coisas que faz? Não. Queridos, a pergunta também que surge é: será que eu peco contra a minha esposa? Sim. Às vezes eu peco contra a minha esposa. Mas significa que eu deixo de amá-la por isso? Não. Pensa um momento. Você peca contra Deus em algum momento da sua vida? No momento que você peca contra Deus, você deixou de amar a Deus? Você que já tem o amor de Deus na sua vida? Não. Ainda que você tenha pecado contra Ele, você não deixa de amá-lo. E qual é a evidência de que você não deixou de amar a Deus, ainda que tenha pecado contra Ele? É que você se entristece e se arrepende daquilo que você fez, porque você sabe que feriu a pessoa amada. Você caiu na sua debilidade e feriu a pessoa que você ama. E por isso o que vai acontecer? Você se arrepende. Esta é a evidência que você não deixou de amar a pessoa, apesar de que você tenha pecado contra ela. Isso passa entre a nossa relação com Deus. Pecamos contra Deus e Ele não nos deixa de amar, mas também nós não deixamos de amar a Deus, e Ele sabe que não deixamos de amar. Ele conhece nossos corações. Eu costumo dizer, existe algo pior que o pecado, queridos. Existe algo pior que o pecado. E sabe qual é o pior do que o pecado? A falta de arrependimento. O orgulho. A falta de se humilhar e dizer: sim, errei. Sim, eu pequei. Este é pior que o pecado, essa atitude. Porque todo pecado, segundo a Escritura, todo pecado lhe será perdoado aos homens, disse Jesus. Claro, ele estabeleceu uma exceção. Não vamos falar dessa exceção agora. Pecado contra o Espírito Santo. Mas todo pecado será perdoado aos homens. Então, o arrependimento é parte da nossa vida. É parte do nosso dia a dia.
E isso deve ser a evidência máxima de que você ama a pessoa verdadeiramente amada. Nesse caso, Deus. E também seja sua esposa, seu esposo, seus filhos. Nós pecamos contra a nossa esposa? Sim, pecamos. Pecamos contra o nosso esposo? Sim, pecamos. Mas deixamos de amar? Não. Por quê? Porque o arrependimento prova que seguimos amando. Pecamos contra nossos filhos. Amamos nossos filhos? Claro que amamos. Mas você vai agradar seu filho em tudo? Lamentavelmente tem casos de pessoas que fazem de tudo para o filho só para agradar em tudo e pensa que isso é prova de amor. Muitas vezes temos que livrar a pessoa amada, temos que proteger a pessoa amada dela própria, dela mesma. Quantas vezes um pai disse não a um filho? Porque sabe que aquilo é prejudicial para ele. O filho, o que é que ele pensa? Meu pai me odeia. Minha mãe me odeia porque está fazendo isso comigo, também está me castigando porque me odeia. Eu preciso daquilo e não me deu. Quem falou que precisa daquilo? Quanta gente anda ressentida com Deus porque fez uma oração de algo que ela disse: Senhor, eu preciso disso. E sabe, Deus nunca respondeu. E a pessoa disse: não, estou decepcionado com Deus. Está falhando como pai. A pergunta é: quem decidiu que aquilo você precisa? Você? Quem decide aquilo? Você ou Deus? É Ele quem decide o que verdadeiramente precisamos. Existe uma expressão na Bíblia, não no Salmo 23, né? Famoso Salmo 23, todo mundo sabe. O pior de tudo é que todo mundo sabe a parte errada do Salmo 23. Menos a parte correta. Você sabia que o Salmo 23 não disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Agora, esse nada, segundo quem? O problema, querido, é que na Escritura o nada não aparece. Não existe isso, essa expressão nada, no Salmo 23. O que o Salmo 23 na realidade está dizendo é: o Senhor é meu pastor e não faltará. O que não faltará? Ele não faltará. Aí, quando você entende isso, você começa a entender. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. Opa, um momento. Se Deus é um Deus de amor, por que eu tenho que andar pelo vale das sombras da morte? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ah, ele vai passar comigo? É isso que ele quis dizer. Eu serei com você. Quando Moisés foi para liberar o povo de Israel lá do Egito, quando foi mandado, comissionado por Deus, Moisés perguntou: mas quem? Se os anciãos de Israel vão perguntar: quem me enviou? E Deus fala com ele: olha, fala com eles que eu serei, te enviou. Algumas pessoas dizem: mas não é eu sou? Também é eu sou. Rier, achei, rier. Significa eu sou, mas também significa eu serei. O que Deus está falando com Moisés: Moisés, fala com eles. Quando você estiver em problemas, quero que você entenda, Moisés, eu serei tudo o que for preciso ser com você na hora que seja necessário. Vai. No momento que você sair daqui, eu serei com você em todo tipo de situação. Não me pergunte o que eu vou fazer, não. Pergunta se eu serei com você.
Quando Josué tomou a liderança do povo de Israel no deserto, o que os anciãos lhe disseram a ele? Nós te seguiremos, sempre que o Senhor seja com você, assim como foi com Moisés. Eles não falaram, se é que Deus vai fazer todas as maravilhas que ele fez com Moisés. Não, não foi isso. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, queridos. O Senhor é conosco. Não perguntar o que ele vai fazer. Ah, Senhor, serei se o Senhor fizer. Não, queridos. Eu serei com você. O Senhor é meu pastor, e Ele não faltará. Ele não faltará. Nós amamos nossos entes queridos, esposas, filhos, irmãos, consanguíneos. Nós vamos pecar contra nossos familiares? Sim, vamos pecar contra eles. Mas sabe o que? Esse laço de amor filia nos vai levar a sacrificar o que for preciso, buscando o maior bem do nosso ente querido. Não importa quem seja, temos o mesmo sangue, e isso nos vai levar a sacrificar para buscar o maior bem para o nosso ente querido. E vamos pecar contra ele? Sim, vamos pecar. Mas deixamos de amá-lo por isso? Não. Deixa de ser nosso irmão, deixa de ser a mãe, deixa de ser o pai? Não. Ainda que a pessoa não entenda. Mas você e eu precisamos saber o que é amar de verdade, segundo as Escrituras. A pergunta que temos que fazer é se existe esse compromisso realmente em nossos corações e nosso espírito. Essa determinação de que nós vamos estar dispostos a sacrificar para buscar o bem maior daquela pessoa que eu tanto amo. Boas intenções haverão, falhas haverão, erros haverão, pecados haverão, mas não necessariamente isso anula o verdadeiro amor. E queridos, para amar, já falamos, precisamos da revelação da justiça. Precisamos viver em comunhão íntima com Deus, para seguir fortalecidos no verdadeiro amor. Porque se nós perdemos a comunhão íntima, o amor verdadeiro se debilita. Precisamos enfatizar a necessidade de nosso caráter sendo desenvolvido. Caráter, queridos. Caráter. Necessitamos maturidade para amar, porque sabe que, ainda que está claro o que é o amor, na prática o amor não é fácil. Nunca foi fácil. Por isso mesmo, ágape necessariamente significa amor sacrificial, implica sacrifício. Nós amamos as pessoas no mundo? Sim. Amamos com amor ágape? Sim, com amor ágape. Apesar de que nós amamos a pessoa que não é de Cristo, amamos a essa pessoa como nos amamos a nós mesmos. Claro que essa pessoa estará em prejuízo se essa pessoa não se ama. Se alguém não se ama a si mesmo, vai prejudicar o seu próximo. Amamos como a nós mesmos. Por que tem que ser assim? Porque estamos buscando sinceramente, apesar dos erros e a falha, vamos buscar sinceramente o maior bem para essa pessoa. Temos que gostar? Não. Temos que agradar? Não. Vamos errar muito? Sim. Enquanto eu estava pensando, meditando sobre esse tema de hoje, queridos, eu me lembrei de uma experiência lá no Chile, muitos anos atrás, no sul do país, um lugar chamado Punta Arenas, que é o último território do planeta, lá embaixo. É o fim do mundo, literalmente. Lá eu me encontrei com um grupo de amigos, irmãos,
E tinha uma amiga minha, ela evangelizava no meio dos delinquentes da cidade. Naquele tempo estava muito comum, hoje parece que desapareceram, os punks. Lembram dos punks? Eles que andavam com os cabelos moicanos, pintado de verde, de laranja, de todo tipo de coisa, de jaquetas de couro, de prego, com pregos por todo lado, de botas. Ela estava evangelizando no meio deles e um dia ela falou: Paulo, eu gostaria que você pudesse conhecer. Eu estava de visita por uma semana no lugar. Ela falou: eu gostaria que você conhecesse esse grupo. São gente perigosa, gente assim da pesada. Eu falei: tudo bem. E de repente na sala onde ia reunir, começaram a chegar, não? Aqueles personagens assim, intimidantes. Chegaram, não sei, uns 15 mais ou menos, chegaram, inundaram a sala, cada um se sentou onde queria, olhando com cara feia para todo mundo. E eu estava sentado no chão, junto com a minha amiga. E nenhum deles falava nada. Eu falei: olha, não vieram aqui para poder conversar? E não falavam nada, ficavam só olhando assim, intimidante assim, com aquela cara feia, tudo. E eu falei: por que será? Eu perguntei para minha amiga: por que eles não se aproximam? Não, é que o líder não chegou ainda. E eu falei: como é que se chama o líder? O líder se chama Ángel, que quer dizer anjo. Não sei se era lá de cima ou de baixo, né? Mas era anjo. E o líder demorou para chegar. E de repente chega a pessoa mais intimidante que eu tinha visto na minha vida naquele momento. E o cara chegou, a figura dele se impunha sozinho, né? Ele veio direto para mim, olhou para mim e falou assim: você é o Paulo, né? Eu falei: sou. O que você está querendo? Vou falar de Jesus para você. É assim, eu nem me lembro a resposta dele. Ele falou: então fala, assim, uma coisa assim. Eu falei: você sabia que você é filho do diabo? Que você está em caminho para o inferno? Eu falei com ele. Ele me agarrou e falou assim: você está cansado de viver? Eu falei: você vai me matar? Ele falou assim: claro que eu posso te matar agora. Eu falei: ó, você pode me matar, é verdade, com toda a ajuda que você tem aqui, né? Mas vai seguir sendo filho do diabo e vai seguir indo para o inferno igual. Não vai mudar absolutamente nada para você. Me olhou estranhamente com a minha resposta, veio e se sentou. Quando ele sentou, os outros também se sentaram. E eu compartilhei a mensagem com ele. E ele ficou o tempo todo me olhando assim com cara de curioso, de ameaça, não sabia muito bem o que era. Todo o tempo, não falou nada. E foi embora. E os outros, começou a vir toda a gangue inteira. Vinha todos, praticamente todos os dias, para seguir ouvindo o que eu tinha que falar. E não falavam nada. Nenhum deles se converteu. Mas souberam que eu ia viajar num sábado à noite. Então, de repente falaram assim: ô Paulo, o pessoal da gangue fez um churrasco e querem que você vá. Eu falei: eu vou ser o churrasco, você vai... Eu falei: nossa, o que eu vou encontrar? E eu estava ocupado, então eu demorei, eu acho que eu cheguei com 2 horas de atraso para o churrasco. Não foi intencional, não, foi circunstancial. Não, eu cheguei lá no churrasco e eu olho que está todo mundo sentado e ninguém está comendo churrasco. Eu falei: isso é estranho. Eu falei: gente, por que vocês não estão comendo churrasco? Não, é que o anjo falou que ninguém come até que você chegasse. Eu falei: mas por quê? Não, é que o churrasco foi feito em honra para você. Ele decidiu que vai ser em honra para você. Eu falei: nossa, gente, acabo de entender uma coisa misteriosa. Eu entendi naquele momento que aquele criminoso, aquele homem, ainda que ele não se converteu, mas a maneira dele, ele aprendeu a me amar. Ninguém comeu churrasco, ele determinou que ninguém comesse até que eu chegasse.
Eu falei, é a maneira dele de mostrar o amor que ele tem, que ele evidenciou. Algo ele entendeu. E eu sei que aquele homem, já passaram muitos anos, mas se eu tivesse que encontrar ele muitas vezes, eu sei que ele me iria fazer de tudo para expressar esse amor dele comigo. Muitas vezes o amor expressado, segundo Deus, vai desagradar. Tem muita gente que me odeia, eu sei disso, pelas coisas que eu falo. Mas eu tenho certeza que algum dia, muitos deles aprenderão a me amar. Porque sabem, vão descobrir que aquilo que eu falei, aquilo que eu compartilhei, foi buscando o maior bem deles. Assim como muitas vezes os pais negam aos filhos as coisas. Fazem isso buscando o maior bem dos filhos. Mas o filho, por muito tempo, vai acreditar que o pai odeia ele. Porque não deu aquilo que ele queria. Amor não é gostar. Amor não é agradar as pessoas. E Deus sabe o que há nos nossos corações com respeito a isso. Porque amamos a pessoa que está no mundo como a nós mesmos. Porque o mandamento que Cristo nos dá no texto inicial é amar aos discípulos. O amor que tem que haver entre os cristãos, entre irmãos na fé, é um amor impossível. Por que é impossível? Porque Cristo manda amar, não com o nosso amor. Cristo manda amar da mesma medida e da mesma forma que Ele ama. Deus me manda amar o Tiago, da maneira como Ele ama o Tiago, não como eu amo e posso amar o Tiago. Esse amor é impossível. Mas os redimidos de Cristo foram chamados justamente para viver essa impossibilidade. É por isso que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Seguir sendo aperfeiçoados no amor. Vamos falhar sim. Mas Deus sabe quanto eu amo a meu irmão. Deus sabe quanto. Jesus, lá nos textos de Mateus 22, pode colocar aí, Mateus 22, 39, 40. Depois aparece outro texto, Marcos 12, 31, onde Jesus resume para as pessoas o maior de todos os mandamentos. O mandamento que absorve todos os mandamentos dele. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus em Marcos 12, 31 diz que não existe mandamento maior que esse. Agora o maravilhoso disso, que a Bíblia nos ensina em Romanos 8, 4. Pelo fato de estar em Cristo, nós estamos cumprindo na pessoa de Cristo todos os mandamentos de Deus do Antigo Testamento. Eles estão plenamente cumpridos em nós. E isso deve ser evidenciado com a nossa atitude, nossa reação frente a Deus quando falhamos. Isso deve ser evidenciado em nossas debilidades, em nossas falhas. Se o amor que existe em nós é verdadeiro ou não. Mas se estamos em Cristo, estamos cumprindo todos os mandamentos. Amamos a Deus sobre todas as coisas. O nosso próximo como a nós mesmos. E amamos aos nossos irmãos como Cristo o ama. Pelo menos a determinação no coração está. Por quê? Porque devo amar meu irmão como Cristo o ama. Por uma razão muito simples e gloriosa. Ele, meu irmão, ele é Cristo. A pergunta é: quanto amo a Cristo? Essa é a medida do meu amor para meu irmão, na fé. Amém?
E o propósito final, com isso venho à conclusão do nosso tema de hoje. O propósito final desse mandamento de amar. Jesus disse isso para o seu povo, para os seus discípulos, para a igreja. Nisto conhecerão todos. Neste amor verdadeiro. Nisto vão conhecer todos. Quem? Os de fora vão saber que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Vocês são verdadeiramente igreja. Amém? Fiquem de pé um momento, vamos orar, por favor. Senhor, agradecemos pela Tua palavra. Te dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos, meus amigos que estão aqui nesta manhã. E peço, Senhor, que pelo Espírito da sabedoria eterna e mistério, pelo Espírito da revelação em Cristo Jesus, Senhor, que esta palavra possa ser revelada de tal maneira que Teu Espírito Santo siga ministrando nossos espíritos, ó Deus, neste dia, abrindo nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, abrindo nosso entendimento, Senhor, sobre a natureza do Teu amor. Senhor, te pedimos que possa mover na instrumentalidade do Teu Espírito, e que a Tua graça capacitante nos possa levar, ó Deus, a vivenciar esta verdade. A vivenciar, Senhor, isso, porque sabemos que não é o amor pelo amor somente. Existe um propósito maior. O Senhor quer ser conhecido através do amor. Siga ministrando nossas consciências. Segue falando nos nossos espíritos, segue falando nos nossos corações e mentes. No nome santo e todo-poderoso de Jesus Cristo, em quem todas as coisas se tornam possíveis, segundo o Teu propósito. Amém.